Muito bem-vindos a esse webinar que se chama Onde Estiver, Recicle Sempre, sobre a reciclagem. Essa vai ser mais uma iniciativa que vem de encontro ao nosso mês da sustentabilidade 2024, para promover cada vez mais as práticas sustentáveis, inovadoras do nosso setor. Hoje, então, nós temos aqui a honra de contar com a presença do Afonso Notel, da Sociedade Ponto Verde. Ele vai compartilhar seu vasto conhecimento sobre este tema que é tão importante no nosso dia a dia. O Afonso é gestor de clientes, formador na área e atua na área de serviços ambientais, especialmente ligados à gestão de resíduos e às iniciativas de sustentabilidade dentro dessa organização. Nessa sessão vão ser abordadas questões essenciais relacionadas sobre a reciclagem das embalagens, as regras de separação, as boas práticas, mitos e verdades sobre a reciclagem dos nossos resíduos. Mais uma vez, agradecemos a presença e a participação de todos. Espero que seja uma boa ação e uma ação inspiradora e enriquecedora para todos. Afonso, agora contigo. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom, então, o meu nome é da Cidade de Ponto Verde. Mais uma vez agradecer o convite. É sempre um prazer estar convosco. Já não é a primeira vez que estamos juntos. Este tema, de facto, importa ser de vez em quando abordado e, portanto, é com todo o gosto que estou convosco. No final, se existirem algumas questões, dúvidas, estarei ao vosso dispor, obviamente. Agradecer em particular ao Guilherme, à Ana, à Inês e também à Joana, enfim, pelo envolvimento na ação e por tudo o que têm feito justamente relativamente a este mês da sustentabilidade. Sem mais delongas, vou então passar para a minha apresentação. Vou só pedir ao Guilherme que confirme que estão a ver a apresentação. Sim, já Correto? estamos. Muito bem. Ora bem, onde estiver, recicle sempre. Porquê este claim? Porquê esta frase? Tem uma razão simples. Aliás, tem a ver com uma campanha que a Sociedade de Ponto Verde iniciou em 2019 e tem a ver com estudos que nós vamos fazendo ao longo dos anos. Um dos estudos que nós efetuámos junto do público, junto dos consumidores, que somos todos, era justamente questionar às pessoas onde é que habitualmente se paravam, ou seja, existia algum local, em particular, onde existisse maior empenho por parte das pessoas na separação e veio-se a constatar naturalmente que as pessoas faziam tendencialmente mais a separação de resíduos em casa do que fora de casa. E, portanto, claramente que nós todos produzimos resíduos em diversos locais, sempre que nós consumimos produtos, a maior parte deles estão embalados e, portanto, aqui o mote e a nossa campanha assenta justamente no estímulo de nos pedirem que separemos os resíduos de embalagens, independentemente do local onde estivermos, particularmente onde produzimos mais, em casa, no local de trabalho, estando de férias, fazendo um piquenique, e portanto daí o onde estiver recicla sempre, e é isso mesmo que vos peço, que é terem de facto o cuidado de separarem convenientemente as vossas embalagens e depositá-las nos equipamentos correspondentes. Em termos de atividade da Sociedade Ponto Verde, mostrar-vos, no fundo, através de imagens, o que é que a Sociedade Ponto Verde faz. A Sociedade Ponto Verde, desde logo, é uma entidade gestora de resíduos de embalagens, é uma empresa de cariz privada, é uma SA, tem uma estrutura acionista composta por embaladores, tal qual como a Saint-Gobain é embaladora, ou seja, coloca produtos embalados no mercado. A estrutura acionista da Sociedade de Ponto Verde também é constituída por acionistas. E desde logo, a nossa atividade principal é trabalhar em prol, em nome dos embaladores. E por isso trago-vos aqui esta imagem do carrinho de compras com os produtos que todos nós adquirimos e, na verdade, o que é que isto representa? Representa, desde logo, a assunção de responsabilidade. A legislação imputa responsabilidade aos embaladores pelo financiamento da recolha e triagem e reciclagem das suas embalagens e, portanto, quem contribui para a recolha seletiva são justamente os embaladores. Ao contrário do que
passo desde logo aqui a um dos primeiros mitos a desmistificar. Muitos de nós achamos que somos nós que pagamos os custos associados à recolha seletiva, aos ecopontos e outro tipo de recolha, associam àquilo que nós pagamos na fatura da água, mas não corresponde à verdade. Quem financia, quem paga pela recolha, pela triagem e tratamento dos resíduos, são justamente as marcas, são os embaladores. Por isso é que a Saint-Gobain, ao ser aderente da Sociedade de Ponte Verde, declara-nos anualmente as quantidades de embalagens que coloca no mercado e, em função dessas quantidades, paga um valor Ponte Verde, que é a contribuição para um sistema integrado, para o qual também contribuem milhares de empresas. Temos cerca de 8.200 aderentes, portanto, empresas que colocam produtos embalados no mercado, que designamos por embaladores, e, portanto, são eles que financiam justamente o sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens, que não é mais do que, vocês veem aqui à direita, nesta imagem aqui central, não é mais do que financiar então quem? As autarquias. Portanto, são as câmaras municipais ou os sistemas municipais, e quando falamos num sistema, estamos a falar numa Lipor, numa Suldor, numa Valor Sul, entre outros tantos sistemas que existem em Portugal. Justamente os embaladores então financiam tudo o que é a colocação dos ecopontos, a recolha dos resíduos, a triagem que é feita então pelos sistemas municipais, e a Sociedade de Ponte Verde o que faz é a gestão entre então estes dois players importantíssimos nesta equação, portanto, entre embaladores e sistemas municipais. Depois temos outras áreas importantes e que acabam por trabalhar sempre em prol e para o embalador. Temos logo, desde logo aqui a Ponte Verde Lab, que é uma área de investigação e desenvolvimento ligada à sustentabilidade, em que temos, para além de muita informação disponível, ferramentas que permitem perceber e avaliar qual é o estádio de uma determinada embalagem, se carece de melhorias, que tipo de melhorias é que podem ser acrescentadas àquela embalagem para que ela seja de facto uma embalagem sustentável e que seja, no limite, reciclada no final. Recentemente, a semana passada, lançámos uma ferramenta nova que se chama Pack for Sustain, que é justamente uma ferramenta extremamente importante para avaliar a circularidade de uma determinada embalagem. E, como relatório, como resultado final dessa ferramenta, ao fazer-se esta análise da embalagem, consegue-se emitir um relatório com os aspectos menos positivos e positivos da embalagem e também notas de melhoria que podem ser desenvolvidas para que a embalagem seja, do ponto de vista da sustentabilidade, uma embalagem eficiente. Isso tudo está ao dispor do embalador nesta área importantíssima de ID, de desenvolvimento, chamada Ponte Verde Lab. Temos uma área de conhecimento, área de formação também, ao dispor, mais uma vez, aos nossos clientes, que se dignam por saber mais, que não é mais do que terem ao vosso dispor conteúdos formativos mensais. São ações de formação que duram cerca de 1 hora, em que abordamos diversos temas que vão, obviamente, desde a produção de uma embalagem, o ciclo de vida de uma embalagem, abordarmos outros tipos de fluxos de resíduos, têxteis, resíduos para construção, etc. Por exemplo, abordamos a legislação, abordamos também o marketing e comunicação, que também são sempre áreas envolvidas nestes temas, e hoje em dia o saber aqui comunicar bem e de que forma é a chave para o sucesso por parte de muitos embaladores, e este tipo de conteúdos são abordados justamente no Saber mais uma vez, sem custo associado, basta inscreverem-se, estarem atentos aos conteúdos, inscreverem-se e participarem nestas sessões de 1 hora. E depois, por fim, temos a área de comunicação, que é fundamental. Tem que haver um estímulo à população, tem que haver um estímulo aos consumidores para separarmos convenientemente as embalagens e, portanto, somos obrigados, através da licença que nos é atribuída, a investir 7,5% do nosso orçamento em comunicação, e fazemos
com muita intensidade, utilizando diversos meios, online, offline, estando em eventos de massas, quem vai a um Rock in Rio, um Nós Alive, e outros eventos de grandes dimensões, vê-nos lá justamente com promotores, com estes mochileiros, que já são amplamente conhecidos e reconhecidos, justamente a estimular e incentivar a separação, para além de também acabarmos por trabalhar, cooperarmos com as organizações que promovem estes eventos, e o que fazemos é articular com as câmaras também uma melhor recolha e um melhor encaminhamento de resíduos. Portanto, o que nós fazemos basicamente há 27 anos é estimular a economia circular, que não é mais do que estimular a reintrodução da embalagem depois de consumida, como resíduo de embalagem, que vai gerar matéria-prima, ao fim e ao cabo, e depois que permite novamente incorporar no processo produtivo, na produção de novas embalagens ou novos objetos. Trago-vos aqui três questões que me parecem importantes e que nos deveriam acompanhar, não digo todos os dias, obviamente, mas de vez em quando, para nos despertarem para a importância da separação. Desde logo, se já reciclei hoje, tive a preocupação de separar as minhas embalagens depois de comer o pequeno almoço ou depois de almoçar, depois de ir de fazer um piquenique com os amigos ou com a família, depois de me ir à praia, se tive o cuidado de colocar as embalagens nos contentores de vidros, se tenho sequer noção da quantidade imensa de resíduos que produzo diariamente, e que são milhares e milhares de toneladas, e são milhões de embalagens que, se não forem devidamente descartadas e colocadas no ecoponto respectivo, vão se perder. A maior parte dos casos vão parar a aterro. E se tenho dúvidas, porque em algumas circunstâncias, e não são tão poucas quanto isso, por causa de dúvidas, há pessoas que deixam de separar e acabam por colocar a embalagem no indiferenciado, no lixo comum, e, portanto, se a pessoa tivesse certeza do que é que deveria fazer aquela determinada embalagem, provavelmente tinha depositado no contentor correto. Portanto, isso que não seja limitante. Olhando para esta imagem, e é um desafio para todos, olhando para esta imagem, temos aqui embalagens de vários tipos de material, e o que temos que mudar aqui radicalmente é a forma como olhamos para estas embalagens. É deixar de olhar para elas enquanto lixo, enquanto material que foi descartado, que teve a sua utilidade e a sua função, e em vez de olharmos para elas como lixo, é passar a olhar para elas como recurso, como um bem que, de facto, permite se produzir novas embalagens, olhar para elas como matéria-prima. Elas permitem, de facto, que sejam utilizadas depois de, enfim, devidamente enfim, tratadas, permitem servir como matéria-prima para se produzir novas embalagens ou novos objetos. É um recurso. É preciso não esquecer que, ao estarmos a utilizar esta matéria-prima, não estamos a utilizar matérias-primas virgens, que já agora são finitas, e estas são infinitas, porque de facto todos nós produzimos todos os dias resíduos de embalagens, e é uma solução muito mais barata do que propriamente estarmos a utilizar matérias-primas virgens. Portanto, mudarmos o mindset, olhar para as embalagens como, de facto, um recurso, como matéria-prima, como uma solução, e não como lixo puro e duro. A realidade nacional é esta. Nós produzimos 1,4 kg de resíduos por dia. É claro que não são só embalagens, estamos a falar também de uma fatia muito considerável de resíduos orgânicos, que, como já devem saber, e devem ser também muitos de vós participantes ativos, já começámos também a separar os nossos resíduos orgânicos, e, portanto, havendo aqui um encaminhamento nosso da maior parte ou da totalidade de embalagens que nós produzimos, e também dos orgânicos, aquilo que resta é uma quantidade muito pequena, e, portanto, se nós participarmos, nós vamos conseguir diminuir drasticamente esta quantidade de resíduos que produzimos todos os dias. Infelizmente, estamos a perder cerca de 31 milhões de euros por ano em embalagens. E porquê? Por diversas razões. Desde logo que ainda há muita gente que não separa. Depois também porque existem embalagens que não é possível reciclá-las devido à sua composição, devido às suas cores, devido ao seu formato,
E depois também existe uma terceira razão para esta ineficiência que tem a ver também com os sistemas municipais, que por vezes poderiam ser mais eficientes, mas por diversas razões, por falta de viaturas, de equipamentos, de períodos de recolha mais eficientes, etc., se perdem oportunidades efetivas de se recolherem muito mais embalagens. Há aqui uma meta a atingir. Nós atualmente produzimos 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano, 60% destes vão parar a aterro e vejam, em 2035 só poderão ir 10%. Temos de dar aqui um salto gigante para atingirmos os 10% e para isso já está a acontecer desde logo a recolha dos resíduos urbanos, que é uma boa iniciativa e que vem aqui dar destino a um resíduo que tem um potencial imenso. Depois também vão passar a existir equipamentos que se designam por sistema de depósito e reembolso, que são umas máquinas onde nós podemos entregar as nossas garrafas de água, de PET e latas. Vai ser uma realidade a partir do ano que vem, e irão se localizar em hipermercados e centros comerciais, entre outros. Portanto, é um sistema que já existe há muitos anos lá fora, vai passar a ser implementado em Portugal. Foi feito um piloto em 2021 e 2022, foi um mega sucesso e vai arrancar definitivamente para o ano. Além de, num futuro próximo, passarem também a existir novas formas de nos recolherem os resíduos, de podermos entregar os resíduos e a sermos bonificados justamente por esse gesto. É algo que está na calha e que virá a acontecer brevemente. Bom, antes de passar propriamente para a informação mais relacionada com a separação, falarmos de regras de separação, falarmos sobre a sustentabilidade numa ótica também de redução e de reutilização, que são dois elementos-chave num futuro próximo, decorre da legislação e do regulamento que irá entrar em vigor, o regulamento europeu, que vai estimular muito a redução de resíduos e a reutilização em detrimento, ou como fase final de linha da reciclagem. Antes de abordarmos estes temas, gostaria de fazer aqui um pequeno quiz, uma pequena brincadeira convosco, a propósito da separação e da reciclagem. E para o efeito vamos utilizar o Kahoot, que vocês bem conhecem. O que vos vou pedir então é que utilizem o vosso telemóvel, ir ao motor de busca, ao browser, inserirem Kahoot ou kahoot.it. Já devem estar familiarizados com este processo. Vai-vos ser pedido um PIN, um código, vão ter que inserir o código e depois vão ter que se identificar com o vosso nome ou alcunha, aquilo que entenderem, para poderem então participar neste pequeno quiz. O PIN é este, 937-6299, e após a introdução do PIN terão que se identificar para poderem então participar, para poderem ser identificados no jogo. A Ana já conseguiu entrar, seguramente que a maior parte de vocês o vão conseguir. Vou dar aqui então mais alguns segundos para que mais colegas se possam juntar. Vão ser 9 perguntas, irão ter 20 segundos para responder e depois no final iremos ter então um pódio dos 3 que responderam de forma afirmativa, positiva e no menor espaço de tempo. Bom, creio que neste momento temos aqui mais alguns colegas a entrar. Muito bem. Vamos então aqui mais uns segundos breves. Bom, creio que estamos então em condições de arrancar. Boa sorte a todos e vamos passar então aqui para a primeira pergunta.
Pergunta 1. Uma revista que coloco no lixo comum, ecoponto amarelo ou azul? Não esqueçam do tempo. E a resposta correta é ecoponto azul, independentemente da revista ter, e tem, obviamente, tintas e revestimentos de plástico, este tipo de objetos podem ser depositados sem qualquer espécie de problema no papelão. Então, aqui ver o score provisório, vamos avançar. Pergunta 2. Uma garrafa de plástico de óleo alimentar vazia, coloco no lixo comum, amarelo, azul ou verde? E a resposta correta é com o ponto amarelo. Sim, mesmo tendo alguma espécie de gordura no seu interior, basta só escorrer. Outro mito associado à reciclagem tem a ver com a lavagem das embalagens. As embalagens não precisam de ser lavadas, elas próprias vão ser depois alvo de um tratamento, de um processo de limpeza na estação de triagem. E, portanto, por favor, não as lavem. Basta unicamente consumir o que está no seu interior e, se for o caso, se ainda tiver restos de líquido ou comida, é escorrer o que está no seu interior e eliminar, retirar o que está no seu interior e depositar no respectivo ecoponto. Mas então aqui ver, vou aqui uma ultrapassagem, vamos avançar então, pergunta 3. Um copo de vidro coloco no lixo comum, amarelo, azul ou verde? E vamos ver então a resposta correta. E a resposta correta é, houve aqui um empate entre o lixo comum e o ecoponto verde. Aliás, este erro de se considerar o copo de vidro no vidrão é muito comum. A maior parte das pessoas costumam indicar como sendo vidrão, mas em rigor, este tipo de objetos, copo de vidro, pirex, louça, cerâmica, um, vai parar sempre ao lixo comum e não ao vidrão. E porquê? Porque estamos a falar de tipos de vidro diferentes, tem um processo de fusão, uma temperatura de fusão diferente, tem um tipo de chumbo diferente daquilo que é considerado nas embalagens de vidro, que essas sim podem ser depositadas no ecoponto verde, e já mais adiante vamos ver que exemplos é que são esses que devem ser considerados no vidrão, mas não se esqueçam, este tipo de objetos devem ser sempre depositados no lixo comum, não no vidrão. Depositando no vidrão, vamos contaminar todo o lote de vidro que está efetivamente dentro do vidrão. Portanto, evitar de todo este tipo de erro que, volto a chamar a atenção, é muito comum junto à população porque existe este desconhecimento. Houve aqui uma ultrapassagem, vamos então avançar. Pergunta 4. O vidro pode ser reciclado eternamente sendo incorporado com matéria-prima virgem, se considerarmos somente vidro de cor de verde ou somente 2 vezes? E a maior parte acertou, claro, é eternamente sendo incorporado com matéria-prima virgem. É de facto o material mais versátil em termos de reciclabilidade, sempre numa proporção de 25 a 30% com matéria-prima virgem, mas de facto o vidro, à semelhança também dos ferrosos e não ferrosos e também de alguma forma dos plásticos, são materiais que permitem ser reciclados diversas vezes, quase que em contínuo, nomeadamente o vidro em contínuo, e somos um país que normalmente até importa vidro, porque temos escassez de vidro para produzir, nomeadamente, garrafas de bebidas. E daí a importância de todos nós separarmos justamente as embalagens e as garrafas de vidro e depositá-las no vidrão.
Então, avançar para a pergunta 5, a esferovite coloco no 1. Lixo comum, amarelo, azul ou verde? E a resposta correta é ecoponto amarelo. Esferovite é plástico, é um polímero e, portanto, mesmo tendo alguma espécie de sujidade, pode e deve ser depositado no embalão, no contentor amarelo. Então, aqui ver, aqui uma ultrapassagem. Vamos então ver a pergunta 6. A embalagem Tetra Pak, coloco no 1. Diz comum, amarelo, azul ou verde? E vamos ver a resposta. É ecoponto amarelo, justamente, é uma embalagem compósita, tem três materiais, como sabem, papel cartão, plástico e alumínio. O material que vai ser recuperado, basicamente, é o papel cartão, os restantes não é possível recuperá-los e, portanto, vão ser eliminados. Um, Independentemente de ser uma embalagem de cartão, plástico e alumínio, em que a predominância é o papel cartão, devido à complexidade da sua segregação, foi entendido que, em termos de triagem, a mesma fosse feita através do contentor amarelo e, portanto, por essa razão e somente por essa, esta embalagem deve ser depositada no contentor amarelo. Sempre que tiverem dúvidas, não se esqueçam que têm ao vosso dispor informação, eu diria, à distância de um clique, obviamente, basta ir à internet, no telemóvel, procurar as regras de separação, por exemplo, mas muitas vezes na própria embalagem tem também a colocação, o embalador, a marca teve o cuidado de colocar, por exemplo, a sinalética da Sociedade de Ponte Verde, que indica em que ecoponto é que eu devo depositar justamente a embalagem e o que é que devo fazer se é voltar a repor a tampa, espalmar, etc. E, portanto, hoje em dia, este tipo de informação já consta em muitas embalagens para nos orientarem. Depois, nos próprios ecopontos, também existe sinalética que nos diz que tipo de embalagens é que eu posso ou não posso depositar naquele determinado ecoponto. Vamos então avançar. Vamos vendo aqui o score provisório. Vamos passar então aqui para a pergunta 7, a penúltima. Os talheres de metal, coloco no 1. Diz comum, amarelo, azul ou verde. E a resposta certa é lixo comum, justamente. Desde logo, sempre que tivermos, enfim, talheres ou objetos semelhantes que não necessitemos deles, poderemos sempre questionar um amigo, um familiar, um colega, se deles precisa, necessita, não é? Podem sempre ser úteis a outros e, portanto, na hora do descartar, não deitar logo fora, mas questionar, porque pode haver, de facto, quem deles necessite. E só em última instância, se de facto não forem úteis a mais ninguém, ou se estiverem estragados, obviamente, então aí sim é depositá-los no lixo comum. Chamar a atenção que os ecopontos foram concebidos só para embalagens, com exceção do papel cartão, em que temos não embalagem, como é o caso das revistas, enfim, papel de escrita, os jornais, os envelopes, tudo isso é não embalagem, mas que pode e deve ser depositado no papelão. Mas a regra de ouro relativamente aos ecopontos é só deve ser depositado aquilo que é embalagem. E vamos então avançar para a última pergunta. O papel vegetal, coloco nu, aqui entenda-se usado, não é? Lixo comum, amarelo, azul ou verde. E a resposta certa é lixo comum. O papel vegetal, para além
da gordura e da sujidade, enfim, resultando do seu uso, na maior parte dos casos, para além deste aspecto que acaba por comprometer a reciclagem no mesmo, tem também o outro problema. Não é problema, o papel vegetal foi feito justamente com este propósito, que tem na sua composição plástico, que inviabiliza justamente a sua reciclagem e, portanto, este tipo de objetos deve então ir parar sempre ao lixo comum. Vamos então ver aqui o quiz, aliás, o pódio, peço desculpa, obviamente todos estão de parabéns, em particular aqueles que ficaram no pódio. Em terceiro lugar, a Rita, em segundo lugar, a Margarida e em primeiro lugar temos a Teresa. Muitos parabéns, em particular às três que ficaram no pódio. Vamos então avançar com a apresentação, se não se importam. Falar aqui rapidamente sobre aquilo que é o sistema Ponto Verde, o ciclo de vida da embalagem, que se cruzam, ou seja, aquilo que é gerido pela sociedade de Ponto Verde e aquilo que vai ser o ciclo de vida da embalagem, é um caminho que é trilhado em conjunto e desde logo a fase inicial é a fase, eu diria, hoje em dia, mais importante e que é cada vez mais tida em consideração por parte das embalagens, que é a fase de concepção de embalagem. E aqui joga-se muito aquilo que é o destino da embalagem. A concepção, o desenho, os materiais aplicados, as cores, isso tudo, enfim, o formato, a forma como é depois descartada, que tipo de informação é que é dada ao consumidor. De facto, esta fase é crucial, eu diria, e hoje em dia as empresas, atentas a este aspecto tão importante, incorporam cada vez mais na sua estrutura de recursos humanos, pessoas que são formadas em design justamente, para cautelarem os princípios de ecodesign, para que a embalagem de facto seja depois, mais tarde, possível ser desde logo triada. Na fase de triagem também se joga muito aquilo que é a reciclabilidade ou não da embalagem, porque sem ser convenientemente, enfim, digamos que identificada ou triada, ela depois vai ser ou não encaminhada para reciclagem e, portanto, esta fase é preponderante e volto a chamar a atenção, nós damos todo o suporte através da Ponto Verde Lab, nesta fase inicial que cada vez mais é um aspecto importante e crítico para as empresas. Depois da distribuição do produto, e hoje em dia as empresas querem ter também uma pegada menor, com menos impacto e que no fundo siga as orientações enfim, que no fundo é dado pelo consumidor. O consumidor é cada vez mais exigente no que diz respeito à tipologia, enfim, de embalagens, que embalagens é que são utilizadas, são eficientes ou não, e a distribuição do produto, de facto, hoje em dia também é um fator-chave. Ter embalagens mais para sustentáveis, adequadas ao produto, frotas eficientes também, com menor pegada, é algo que de facto hoje em dia as empresas apostam fortemente também. Depois, os consumidores, nós cada vez mais temos acesso à informação. Hoje em dia, as embalagens não comunicam somente aquilo que é produto, aquilo que é as características, mas mais e mais vão comunicando o quão sustentáveis são. E o consumidor exige isso mesmo e valoriza. E, portanto, temos aqui alguns exemplos. Temos aqui um código de cores, em tudo semelhante ao Nutri-Score, que é disponibilizado por uma ferramenta que nós lançámos a semana passada, que permite avaliar e aferir o quão sustentável é uma determinada embalagem, seguindo, obviamente, alguns enfim, digamos, critérios ou fatores de análise nesta mesma ferramenta, e depois no final é disponibilizado justamente um código de cores que é possível colocar na embalagem para que o consumidor também consiga perceber se é uma embalagem eficiente ou não do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. Temos a nossa sinalética, que já é colocada em muitas embalagens, que nos indica onde colocar a embalagem e o que fazer, se é possível ou se é preciso separar o rótulo, se é necessário esvaziar, se é necessário espalmar ou voltar a colocar a tampa. São somente alguns exemplos
que podem ser colocados na embalagem para ajudar o consumidor a separar convenientemente. E temos aqui um exemplo também de rótulos que são destacáveis, justamente para otimizar e muito a reciclagem no final do processo. Em termos de posição seletiva, temos então os equipamentos que todos nós bem conhecemos, os ecopontos e também a recolha porta a porta, que existe em alguns municípios. Espera-se que a breve prazo venha a ser alargado o âmbito a outros municípios, porque é um sistema extremamente eficiente, em que nos recolhem os resíduos mediante o estipular de dias específicos durante a semana. E depois temos aqui à direita um ecocentro, que é um local onde nós podemos entregar os nossos resíduos mais difíceis de descartar pela sua dimensão ou pela sua complexidade enquanto resíduo, e portanto existe sempre um ecocentro por município. Se tiver necessidade, é uma questão de consultarem o site ou da vossa junta de freguesia ou da Câmara e conseguem identificar onde ele se localiza. Depois a recolha e a triagem, conforme já vos tinha referido, é feito então pelas câmaras ou sistemas municipais. Importa aqui somente chamar a atenção que devemos ter todos um papel extremamente importante e na fase de descartar a embalagem, depositar a embalagem vazia, desde logo porque estamos a salvaguardar a sua reciclabilidade, e também porque, em fim de linha de processo, temos operadores que manuseiam os resíduos, e se os resíduos ainda forem com restos de comida ou restos líquidos, vejam quão difícil é trabalhar nessas mesmas condições. Portanto, vamos ter este cuidado redobrado, lembrarmos que existem pessoas que manipulam, manuseiam os nossos resíduos, e, portanto, importa também facilitar de alguma forma a vida e o trabalho destas pessoas. Temos aqui algumas imagens, entre embalagem e não embalagem, e a pergunta que se impõe é o que é que eles todos têm em comum, porque estamos a falar de objetos muito diferentes uns dos outros, e em função daquilo que estamos a falar, a importância do reciclado de embalagem, aquilo que é possível ser então transformado, qual a sua utilidade. O que estas embalagens, ou melhor, o que é que estas imagens têm em comum é justamente o facto de todas elas incorporarem reciclado oriundo das embalagens. E, portanto, eu poderia aqui trazer-vos vários slides com diversos exemplos, justamente que refletem a incorporação, a introdução de reciclado de plástico, papel cartão, metal, na produção de novas embalagens ou de novos objetos. E, portanto, vejam o potencial imenso que existe sempre que nós estamos a separar convenientemente as nossas embalagens. Falando aqui de políticas dos 3R e que têm a ver com a sustentabilidade, importa cada vez mais termos também práticas de redução, de reutilização e só em fim de linha termos a reciclagem como opção. E a legislação aponta cada vez mais no sentido de termos que assegurar, portanto, e que temos as empresas, mas também o consumidor, ter que assegurar práticas de redução daquilo que nós produzimos e consumimos. E tenho aqui alguns exemplos que eu tenho a certeza que muitos de vós já os aplicam no dia a dia, mas, por exemplo, relativamente ao primeiro R de reduzir, evitar desde logo produtos com excesso de embalagem, cabe-nos a nós consumidores também dar esse passo, nem que seja para condicionar o fabricante, o produtor daquele produto, também a ter embalagens mais eficientes. Comprar a granel ou usar sistemas de preenchimento é algo que está em crescendo no retalho, na distribuição, nos hipermercados em particular, e portanto cada vez mais vamos ser convidados a levar as nossas embalagens sempre que vamos às compras. Utilizar as aplicações, nós que somos fãs e que acaba por ser um fator de poupança, utilizar os talões de desconto, em vez de estarmos sempre a imprimir enfim, as insígnias do retalho e da distribuição que tiverem aplicações, devemos apostar então nestas mesmas aplicações e aplicar estes descontos, em vez de estarmos sempre a imprimir o talão de desconto.
ou as faturas. Hoje em dia também há uma aposta clara na fatura eletrónica e não a fatura em papel, e, portanto, sempre que tenhamos essa possibilidade, por que não optar justamente por essa opção? Parece que não, mas ao fim de um ano estamos aqui a evitar, de facto, o gasto de muitas toneladas de papel. Depois, reduzir o consumo de água e luz, devemos ter este cuidado tanto em casa como no local de trabalho, de férias, enfim, seja onde for. Participar na compostagem orgânica, seguir as orientações por parte do vosso município e separar convenientemente os resíduos orgânicos para que sejam encaminhados então para algum tipo de valorização, e adquirir somente o que necessitamos para evitar desperdício, obviamente, e é uma regra de ouro. Depois, relativamente ao segundo erro, o de reutilização, aqui o objetivo então é prolongar a vida útil dos produtos ou reutilizando um determinado recurso. No caso, e aqui o primeiro exemplo, eu gosto muito deste exemplo, tem a ver com a água que é desperdiçada no banho, aquela água fria que a maior parte de nós não utiliza, justamente porque está fria, corresponde em média a um desperdício entre 5 a 15 litros de água, portanto, aquela água fria que vai pelo ralo, dependendo dos equipamentos que tenhamos em casa, da distância entre onde está o equipamento e a casa de banho, há um desperdício sempre entre 5 a 15 litros por banho, e portanto o que eu recomendo, o que eu faço é ter na minha banheira um garrafão ou dois, encho esses garrafões com essa água fria e depois reutilizo ou na sanita, ou para regar plantas, ou lavar o chão. Há uma poupança efetiva de um bem tão escasso como é a água, e há uma poupança no final do mês também na carteira, porque estamos efetivamente a poupar e a reutilizar. Guardar os alimentos em recipientes reutilizáveis, utilizar os sacos reutilizáveis é algo que já entrou nas nossas rotinas, e objetos que já não utilizamos, não se esqueçam que podem sempre ser úteis a outros. Aqui o grande objetivo é prolongar a vida útil daquele objeto. Se no limite não conseguirem oferecer a alguém, eventualmente, por que não vendê-lo em plataformas de artigos em segunda mão, porque de facto o objetivo máximo é não descartar e não ser eliminado, porque muitas vezes ele pode ser efetivamente útil a outrem. E em termos do terceiro R, do reciclar, temos então destino para as embalagens através dos ecopontos, ou a recolha porta a porta ou ecocentros, como vocês bem conhecem, o pilhão para as pilhas, o oleão para os óleos alimentares usados, o ponto eletrão ou depositrão para pequenos equipamentos elétricos e eletrónicos, e para grandes volumes tem então os ecocentros ou a recolha da Câmara, que, mediante o estipular do dia e muitas vezes do período da manhã ou da tarde, também vos recolhem objetos de maior dimensão. Avançando aqui para as regras de separação, e quando falamos em regras, aplicam-se, neste caso em concreto, ao fluxo urbano, ou seja, aquilo que decorre da recolha, nomeadamente dos ecopontos e da recolha porta a porta. É deste tipo de fluxo que vamos então falar. Basicamente, estamos a falar de resíduos comuns que todos nós produzimos todos os dias. E temos aqui alguns pontos que são, de facto, críticos. Desde logo, devemos então escorrer as embalagens, não é preciso lavá-las. Lavar as embalagens é mito, ou é um dos mitos associados à reciclagem. Portanto, não é necessário lavá-las. Todas as embalagens, mesmo com restos de gordura, podem ser depositadas no ecoponto, ou seja, hoje em dia já podemos afirmar que todas as embalagens, independentemente do material, mesmo com restos de gordura, podem ser depositadas no ecoponto. Também se inclui aqui, e já vos vou mostrar, por exemplo, uma caixa de pizza, que até há bem pouco tempo, com gordura, devia ser descartada e colocada no lixo comum. Neste momento já pode ser depositada sem qualquer espécie de problema no contentor azul, no papelão. Sempre possível espalmar para ganharmos espaço aonde? No nosso contentor em casa ou no local de trabalho, e depois também rentabilizarmos o espaço dentro dos ecopontos. Repor a tampa, sempre possível. Já repararam, obviamente, que
as garrafas de água, nomeadamente de água, mas também de bebidas no geral, sempre que são tampas pequenas, elas já vêm agregadas à embalagem. Isto é uma razão de ser. Por lei, tudo o que seja componente de embalagem que tenha uma dimensão igual ou inferior a 5 centímetros, esse mesmo componente, que normalmente é a tampa, tem que estar obrigatoriamente agregado. E porquê? Porque se for separado e devido à sua dimensão, ela vai se perder no processo de triagem. E, portanto, sempre que nós repomos a tampa, garantimos que aquela tampa vai ser encaminhada para reciclagem, independentemente da sua dimensão. Olhando para o fluxo de papel cartão, temos então aqui diversos exemplos. Chama a atenção que esta sinalética que vocês aqui veem à vossa frente se encontra na maior parte dos equipamentos. Quando falo em equipamentos, falo em ecopontos, obviamente, ou outros similares, e portanto com os exemplos daquilo que devemos depositar ou não, com imagens e contexto. E aquilo que importa sublinhar ou destacar deste fluxo, aquilo que é novidade, tem a ver então com as caixas de pizza, que neste momento, mesmo com o resto de gordura, podem ser depositadas no contentor azul, no papelão. E também outra novidade são os copos para bebidas quentes, para, por exemplo, café ou outro tipo de bebida quente. Estes copos em particular já podem ser depositados no contentor azul. E devem sempre assegurar que a bebida que está no seu interior é consumida até ao fim, ou então, se não for consumida até ao fim, deve ser escorrida, enfim, no lavatório ou outro tipo de recipiente e só depois depositada no contentor azul. Portanto, não deve ser nunca depositado com restos de café, por exemplo, para que não contamine todo o cartão que esteja dentro deste contentor e que esteja limpo para não o contaminar. Portanto, estes são os dois objetos que passam a ser considerados no contentor azul. Já, por exemplo, os copos para bebidas frias, os de papel cartão com revestimento duplo de plástico, que normalmente existem no fast food. Por causa da condensação, é necessário ter este revestimento interno e externo, e neste caso em concreto, este exemplo de copo, à data de hoje, ainda não é possível reciclar em Portugal e deve continuar a ser depositado no lixo comum. Mas, volto a chamar a atenção, os copos para bebidas quentes, estes sim já podem ser depositados no papelão. O vidro. Aqui tem então os exemplos que devem considerar para o vidrão: garrafas de vinho, garrafas de cerveja, banhões de iogurte, frascos de conserva, frascos de perfume e cosmética. E são só estes os exemplos de embalagens que podem e devem depositar no vidrão. Aquilo que devem de todo evitar, porque são contaminantes, são as chávenas, o pires, o pirex, a louça, a cerâmica, nada disto, enfim, o espelho, o vidro de, enfim, de janela, etc. Nada disto deve ser considerado no vidrão, porque efetivamente se trata de um contaminante. Quando falamos de frascos de perfume, sim, são os frascos de perfume, mesmo com aqueles componentes metálicos no seu interior. Não há qualquer espécie de problema pelo facto de terem estes componentes, porque o vidro todo ele vai ser então triturado em casco e tudo o que é ferroso vai ser depois puxado através de barras de eletroímã que vão então aproveitar estes materiais todos e encaminhar justamente para reciclagem. Plástico, metal e cal. E cal são as embalagens de cartão para alimentos líquidos, que nós vulgarmente conhecemos por Tetra Pak, é o nome técnico deste tipo de embalagens. Temos então aqui também diversos exemplos, aqueles que mais vezes suscitam dúvidas. Um dos exemplos já vos coloquei no quiz, tem a ver com a esferovite. Esferovite é plástico, portanto é para depositar neste contentor amarelo. Os tabuleiros de alumínio, aqueles de takeaway, do frango, do churrasco, os pacotes de natas e polpa de tomate, as garrafas de óleo ou de azeite, por exemplo, a película de alumínio, a película de plástico,
Estes todos devem ser depositados no embalão, no contentor amarelo, e aqui tem, por exemplo, também o copo de café. Quando existe o copo de café em plástico, mesmo tendo borra de café no seu interior, pode ser depositado. E já agora também chamava a atenção para a pistola doseadora que vocês aqui veem à vossa frente. Muitas destas pistolas têm um rótulo integral no exterior do corpo da embalagem e muitas vezes tem um picotado. Esse picotado é justamente para que nós, consumidores, destaquemos este rótulo integral e depositemos o rótulo separadamente da embalagem, ambas no contentor amarelo. É justamente porque estamos a falar de plásticos diferentes que devem ser depois identificados na fase de triagem de forma separada, porque muitas vezes o rótulo é feito de uma composição de plástico diferente daquilo que é o corpo da embalagem. Chamar somente a atenção que tudo o que é depositado no indiferenciado vai parar com grande probabilidade de aterro. Somente grande área de Lisboa, Porto e Ilhas aqui ainda conseguem ir buscar este fluxo a algumas embalagens que não estejam tão contaminadas, mas na maior parte dos municípios vai parar tudo a aterro. Seguir as orientações da segregação dos orgânicos, aqui eu coloquei junto, mas hoje em dia, e está aqui destacado, os orgânicos já têm uma recolha dedicada, felizmente e finalmente. É uma fileira extremamente importante para se produzir composto orgânico, que é um fertilizante enfim, de elevada qualidade. Depois tem aqui alguns objetos que estes sim podem ser então depositados no lixo comum, o Pirex, o copo, a embalagem de batatas fritas, pelo facto de ter revestimentos de plástico, muita gordura e restos de comida, e os guardanapos, que também aproveitava e dava o exemplo dos toalhetes de mão, que nós utilizamos para limpar as mãos depois de as lavarmos. Este tipo de objetos, mesmo estando limpos, sempre que chega a uma estação de triagem, a estação tem, obviamente, portanto, critérios, requisitos e especificações técnicas que os orienta para aquilo que deve ser ou não considerado para efeitos de triagem e encaminhamento para reciclagem. E no que diz respeito aos guardanapos ou toalhetes de mão, eles são sempre entendidos como estando contaminados e, portanto, não vale a pena estarem a depositar no contentor azul, porque eles vão ser eliminados a priori sempre, justamente por causa das especificações técnicas. E, portanto, por favor, separem o mais possível, sabendo que, nomeadamente no que diz respeito às embalagens, sempre que nós colocamos no indiferenciado, eles vão parar com alta probabilidade a aterro. Em termos de fluxos complementares, temos então aqui alguns exemplos enfim, de contentorização para resíduos que nós produzimos também todos os dias e que por vezes não sabemos o que fazer aos mesmos. Temos aqui o oleão para os óleos alimentares usados. Existem também equipamentos para deposição de óleos em hipermercados, em centros comerciais. Temos capsulões para todas as cápsulas e marcas existentes no mercado em que temos já local onde depositar justamente as cápsulas, enfim, equipamentos iguais a estes ou semelhantes para a nossa utilização. Temos aqui um ecocentro móvel que existem em alguns municípios. Justamente são móveis porque se deslocalizam entre freguesias, estão por períodos de tempo em determinadas freguesias e vão circulando, também para resíduos mais difíceis, cápsulas de café, pequenos eletrodomésticos, lâmpadas, pilhas, etc. Aqui uma ecoilha do grupo Modelo Continente, também para resíduos mais difíceis, lâmpadas, pilhas, rolhas de cortiça também, por exemplo. Não existem em todos, mas já existem em alguns hipermercados de maior dimensão estas ecoilhas. Depois, embaixo à esquerda, temos uma aplicação que se chama WasteApp, uma aplicação extremamente útil porque nos dá destino para mais de 50 tipos de resíduos diferentes. Vou-vos dar um exemplo prático. Quero me ver livre de uma bateria de um carro. A aplicação tem aqui um motor de busca, coloco bateria de carro ou só bateria e ele vai, a aplicação vai indicar-me
quais são os locais mais próximos de mim por geolocalização, georreferenciação, portanto vai identificar onde é que eu estou, vai-me indicar os sítios mais próximos de mim onde eu posso entregar essa bateria. E isto aplica-se a 50 tipos de resíduos diferentes. Uma aplicação extremamente eficiente e útil. Depois temos o mapa lixo zero, que nos identifica também por geolocalização, locais de reparação, trocas, artigos em segunda mão, lojas a granel, etc. Temos o ponto eletrão para equipamentos elétricos e eletrónicos e o contentor da Valor Med, que se localiza nas farmácias e que está adaptado a receber embalagens de medicamentos, estejam ou não fora de prazo. Ou seja, idealmente, sempre que, enfim, tenhamos uma embalagem de um medicamento, enfim, um frasco, por exemplo, de shampoo, de plástico, desculpem, um frasco de xarope, seja de plástico ou de vidro, a caixa de cartão, o blister dos medicamentos, estas embalagens deviam ser idealmente depositadas nos contentores da Valor Med e não nos ecopontos normais, por uma razão muito simples, é que estas embalagens devem ser idealmente geridas pela entidade gestora competente, que é a Valor Med. Em termos de separação seletiva na Saint-Gobain, foi partilhado comigo então estas imagens. Vocês têm os equipamentos ao vosso dispor, tudo muito bem identificado, aquilo que se deve ou não deve depositar. Portanto, alerto a todos e peço a todos que separem convenientemente. É muito fácil. Tem equipamentos, existem empresas, muitas empresas que não têm justamente equipamentos de separação tão bem identificados, tão bem sinalizados e, portanto, eu diria que não há como enganar, não há como falhar, tem a informação toda. Portanto, o pedido que eu faço, em nome também da São Gobain, é que separem convenientemente, por forma que se possa encaminhar o máximo possível de resíduos que vocês produzem no vosso local de trabalho. Chegando ao fim desta apresentação, e sem antes me despedir, gostaria de partilhar convosco aquilo que são as duas novidades, que não são tão novidades, mas que importa aqui divulgar. Desde logo, do lado esquerdo, a nossa figura icónica, que é o Gervásio, a nossa mascote, que está connosco há 27 anos. O nosso primeiro spot, enfim, televisivo era composto por um chimpanzé em carne e osso, que na altura, isto enfim, há muitos e muitos anos, nos dizia que era fácil separar, se ele era capaz de o fazer, porque é que nós também não devíamos fazer. Fizemos um remake, passados 20 anos, com um Gervásio feito de embalagens, e portanto o Gervásio está ao vosso dispor no WhatsApp para vos esclarecer dúvidas que tenham relativamente à separação de resíduos. Podem enviar imagens. Vamos supor que vocês têm, por exemplo, uma embalagem em casa, não sabem o que fazer à mesma, não sabem se aquilo é ou não para separar e colocar no ecoponto. Podem mandar imagens e questionar o Gervásio se é possível ou não separar, em que ecoponto é que deve ser depositado, por exemplo, entre muitas outras questões que possam ter. E depois à direita, o Acerte e Recicla, que é a nossa aplicação, que tem sido um mega sucesso. Façam justamente o download da aplicação, participem jogando, assimilam conhecimento relacionado com a reciclagem, podem participar competindo, e aqueles que são mais rápidos a responder, que detêm mais conhecimento, mais informação, conseguem depois também ganhar vales de supermercado. Vamos lançando campanhas, ainda recentemente no verão, quando do Rock in Rio, nós também oferecemos bilhetes, justamente resultantes da nossa aplicação, oferecemos bilhetes para ir ao Rock in Rio. Portanto, vão estando atentos, vamos lançando campanhas, mas aqui o objetivo máximo é nós todos termos mais conhecimento, mais informação sobre o tema da reciclagem. Bom, dou por terminada a apresentação. Fico ao vosso dispor agora para responder algumas questões ou dúvidas que possam ter.
Boa, muito obrigado, Afonso. Acho que foi muito esclarecedor, muitas questões. Inclusive, eu não fazia ideia, por exemplo, que o Esferovitch ia no amarelo. É muito bom relembrarmos algumas coisas ou até aprendermos mais nessas, nessas pequenas sessões. Nós temos aqui algumas perguntas que foram postas no chat. Começo com a Uhum. pergunta da Carla, que ela pergunta sobre aquela ferramenta, provavelmente sobre o Score que vão lançar no próximo ano nas embalagens. E ela pergunta também se aplica ao plástico filme usado na embalagem. Não sei, se poderia falar um pouquinho mais sobre essa Sim, ferramenta? se tivermos, portanto, esta ferramenta que nós temos, que é o Pack for Sustain, portanto, que é uma ferramenta que foi lançada a semana passada, ela é aplicada a todas as embalagens que existem e que são utilizadas pelos embaladores. Portanto, qualquer embalagem pode ser avaliada, pode ser, digamos que testada por esta ferramenta. Ela está ao vosso dispor, portanto, quem é aderente a Ponto Verde tem direito a utilizá-la e é uma ferramenta que avalia a embalagem na íntegra, com base, obviamente, em dados que são depois fornecidos pelo próprio, ou seja, aqui o objetivo é serem vocês a testar, portanto, utilizar a ferramenta e testar essa mesma embalagem. E existem depois critérios que a avaliam, e em função desses critérios, depois no final enfim, é gerado um relatório em que nós apontamos quais são os aspectos críticos, se existirem, e eventualmente também sugestões de melhoria. E isso vai corresponder portanto, um código de cores semelhante ao Nutri-Score, tal qual como há pouco vos mostrei. Portanto, existem cinco patamares de avaliação, do básico à platina. Isso vai corresponder, obviamente, a um código de cores que, no limite, também podem utilizar e podem colocar justamente na embalagem. Portanto, isso depois cabe depois ao embalador decidir, mas o mais importante, eu diria, é avaliarem e terem a noção exata se a embalagem está bem concebida ou não e se requer melhorias do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade, de impacto, por exemplo, no meio marinho, etc. Portanto, são avaliados vários critérios, vários fatores e, portanto, é uma questão de experimentarem. Foi uma ferramenta que nos deu imenso trabalho, tanto nós como os nossos parceiros que nos ajudaram a montar esta ferramenta e, portanto, ela está ao vosso dispor. É uma questão de acederem à Ponte Verde Lab. Portanto, esta ferramenta está alojada no site Ponto Verde Lab. Podemos inclusive também fazer uma reunião em que explicamos a ferramenta, existe um tutorial, enfim, damos todo esse suporte e, portanto, ficamos ao vosso dispor para vos ajudar a utilizá-la. Agora, ela está alojada no nosso site Ponto Verde Lab e, portanto, se tiverem curiosidade e interesse, registam-se, antes de mais, no site e depois conseguem ter acesso à ferramenta. Existe um manual, inclusive, explicativo. E podemos, mais uma vez, volto a chamar a atenção, podemos, inclusive através de reunião, explicar e exemplificar como é que ela deve ser utilizada. Boa. É incrível isso. Eu acho que hoje já não há mais justificativa para não sabermos como fazer ou onde colocar o nosso resíduo. Sempre essas ferramentas vão nos ajudar muito, né? Com certeza, Uhum. para melhor informar. Depois, temos aqui então a pergunta do Hugo, que ele pergunta sobre os copos com teor de Copos. resina. Uhum. Podem ir por Ecoponto Azul? Os copos com conteúdo de resina, enfim, eu depreendo que isso tenha a ver com a laminação, ou seja, digamos, a camada exterior ou interior, enfim, de resina ou de plásticos, que é aplicado. Bom, se for de facto este tipo de copos com revestimento, tal como referi há pouco, se forem monorrevestidos, ou seja, normalmente utilizados para bebidas quentes, já é possível depositar no ecoponto azul. Se forem duplamente revestidos, nomeadamente utilizados para bebidas frias, ainda não convém depositá-los porque não é possível ainda reciclá-los e, portanto, irão aparecer no contentor azul, no fluxo do contentor azul, como contaminantes. Portanto, muitas vezes não é fácil nós, olhando para um e para o outro, perceber se é mono-revestido ou duplamente revestido. Enfim, eu percebo que seja um desafio,
porque de facto muitas vezes não é fácil. Eu diria que no limite também, na dúvida de coloquem no contentor azul, mas sabendo de antemão que um é para bebidas frias, ou então para bebidas, enfim, por exemplo, a água que nós utilizamos, enfim, temperatura ambiente, normalmente são copos de monorrevestidos, só com revestimento interno, e esses podem ser depositados no contentor azul. Se forem, por exemplo, utilizados no fast food, nas cadeias de fast food, que normalmente é para bebidas frias, esses nós sabemos claramente que é para colocar à data de hoje no ecoponto, desculpem, no indiferenciado. Portanto, copos para bebidas quentes no papelão, no contentor azul, copos para bebidas frias é no indiferenciado. Boa, boa, obrigado. Aqui também, agora nós temos duas perguntas referente ao vidro. O Marco pergunta sobre o vidro plano, Uhum, se ele pode ser reciclado. Estamos a falar do vidro isolante, duplo, triplo. uhum, E depois tem outra questão aqui do vidro também da Mônica, que ela pede se as tampas dos frascos de vidro podem ser colocadas no lixo normal ou, por acaso, devem ser postas no vidrão junto com o uhum. vidro. Essa é uma dúvida Boas pertinente questões, boas também. questões. Em relação ao vidro Yeah. plano, ele, em última análise, pode ser até reciclado. Acontece que os ecopontos, tal como referi há pouco, foram feitos só para embalagens. E, portanto, este vidro duplo que aqui é referido, ou triplo, não é para embalagem, e, portanto, não sendo para embalagem, não é considerado e, portanto, irá sempre ser considerado como um contaminante e, portanto, não é para colocar no vidrão. Até porque, reparem, obviamente que os ecopontos têm bocas, portanto, têm aberturas onde nós, Uhum, portanto, colocamos as embalagens dentro do ecoponto. Como já repararam, o vidrão normalmente tem enfim, uma boca redonda, portanto, está só adaptada para embalagens que serão garrafas ou enfim, boiões, portanto, tudo o que é embalagem, efetivamente vidro, tudo que não seja isto, desde logo não cabe no vidrão, ou nos vidrões que normalmente nós conhecemos, os clássicos, e portanto nada disto é para depositar no vidrão. As tampas de frascos de vidro, sendo frascos de vidro, tampas sendo de vidro e de embalagens, podem ser depositadas justamente no vidrão, desde que de facto sejam tampas de frascos de vidro, feitas de vidro. Agora, se não forem de vidro, um, a recomendação que normalmente faço é tudo o que seja de dimensão inferior a 5 centímetros, podemos voltar a colocar, por exemplo, as garrafas de cerveja em relação às caricas, podemos repor as caricas nas garrafas, por exemplo, de cerveja, sem qualquer espécie de problema, ou, por exemplo, quando temos tampas de alumínio ou de metal, por exemplo, em garrafas também de vidro, por exemplo, até enfim, azeite ou outro tipo de produtos semelhantes, podemos repor sem qualquer espécie de problema, desde que a sua dimensão, lá está, volto a reforçar, a questão da dimensão é extremamente importante, desde que seja uma tampa inferior ou igual a 5 centímetros, podemos repor. Se for superior a 5 centímetros, por exemplo, se for um frasco de mel, a tampa é superior a 5 centímetros, aí podemos pôr o frasco de mel, que é de vidro, no contentor verde, no vidrão, e a tampa no contentor amarelo, sem qualquer espécie de problema. ótimo, ótimo. E agora partindo das pequenas dimensões para as grandes dimensões, Uhum, o João coloca aqui uma questão que se em 2035 o objetivo é colocar 10% no aterro sanitário, para onde irá o lixo dos contentores de grandes dimensões? E na sequência também ele pede mais informações sobre os tinteiros e toners, para onde que vão? uhum. Bom, relativamente enfim, aos contentores de grandes dimensões, enfim, não sei se refere aos ecocentros, eventualmente, não sei se é essa a questão. Obviamente que nós estamos a falar de resíduos comuns, ou seja, de resíduos que são recolhidos através da rede de recolha de ecopontos. E aí sim, enfim, não sei se depois o vosso colega. Ele confirma aqui, os ecocentros. Sim. Exatamente, ou seja, aquilo que é colocado no ecoponto,
de facto, portanto, aquilo que é fruto de recolha dos ecopontos ou da recolha porta a porta, este tipo de resíduos tem que se diminuir e, portanto, aquilo que vai parar atualmente a aterro como 60%, vamos ter que reduzir para 10%. Enfim, é um dado adquirido. Tudo o que tem a ver com os ecocentros, na maior parte dos casos, este tipo de resíduos são geridos através de redes de recolha paralelas, ou seja, também através das câmaras e não só. E no que diz respeito aos ecocentros, a maior parte dos resíduos que são aqui gerados normalmente são valorizados, ou seja, já são resíduos que normalmente não têm contaminação, ou seja, são resíduos mais difíceis de descartar, mas que por norma não têm a grande percentagem de contaminação, ao contrário daquilo que muitas vezes nós colocamos no lixo comum ou até na recolha seletiva comum através de rede de recolha de ecopontos. Enfim, ainda há uma fatia significativa de pessoas que colocam resíduos misturados também, por exemplo, nos ecopontos, ou trocam fluxos, ou já vão de alguma forma contaminados. E, portanto, esta redução para 10% não diz respeito somente a resíduos de embalagens, estamos a falar também de resíduos orgânicos, portanto, esta passagem de 60% para 10%, estamos a falar de resíduos no seu geral. E, portanto, a recolha dos resíduos através de rede de ecocentros tem uma taxa de aproveitamento e valorização extremamente elevada, já no que diz respeito muitas vezes aos próprios ecopontos, e, obviamente, ao lixo comum, em que temos embalagens e também orgânicos, aí temos que melhorar muito claramente, porque existem muitas ineficiências. E estava a ver aqui, portanto, o João Francisco pergunta se existem ecopontos para tinteiros toners e onde. Bom, existem locais de recolha para este tipo de objetos, nomeadamente em lojas, digamos, especializadas, retalho especializado, por exemplo, enfim, passo aqui a publicidade, as Vortens e enfim, as Staples, etc. Normalmente têm locais contentores onde nós podemos entregar esse tipo de objetos e depois utilizem o Westep. A Westep é uma boa ferramenta para encontrarem destino adequado a resíduos mais difíceis de descartar, nomeadamente estes. Boa. Acho que então já temos todas as perguntas aqui, Afonso. Quero agradecer mais uma vez a sessão. Acho que os objetivos, como pudeste falar, são ambiciosos, mas acho que cada um nas suas próprias casas, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, pode sempre fazer mais e separar cada vez mais os resíduos, que é algo tão simples e tão fácil e que poderá ter um impacto, e que pode ter um impacto tão grande nas nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado, Afonso, pela disponibilidade. Acho que sempre que tiverem questões, podemos contactar a Sociedade Ponto Verde, que tem se tornado O Gervásio, o podem Gervásio, contactar o muito bem. Gervásio. Ele Muito está ao bem. vosso Que dispor. é isso, tem sido uma grande parceria que nós viemos a partilhar e pronto, também podem sempre contar conosco, ok? Guilherme, eu não sei se é surpresa ou não, eu não quero ser spoiler, Diz, claro. mas enfim, todos vocês vão ter direito a um conjunto de ecobags, que são sacos de separação oferecidos pela Cidade de Ponte Verde, também como um Olha, estímulo boa. a fazerem a separação dos vossos resíduos. É com todo o gosto que os oferecemos, enquanto parceiros também, enquanto entidade gestora que gere os vossos resíduos de embalagens e, portanto, vai aqui o meu pedido, em meu nome e também da Sangoban, para uma maior e melhor separação. Todos nós somos peça fundamental para que se encaminhe cada vez mais resíduos, mais bem separados, para que depois também se possam então aproveitar estes resíduos enquanto matéria-prima. Temos que mudar o nosso mindset. O resíduo não é lixo, é de facto um bem precioso, matéria-prima, que pode ser utilizado na manufatura de novas embalagens ou novos objetos. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado, Afonso. Obrigado a todos. Tchau, tchau, boa tarde.